Olá pessoal, meu nome é Marcelo, seja bem-vindo ao canal do Professor Torres. No vídeo anterior, nós fizemos a implementação da barra de status do nosso bloco de notas, mostrando a posição do cursor, linha e coluna, e a taxa de zoom, um zoom simulado, mas é a taxa de zoom da nossa fonte, da nossa aplicação bloco de notas. No vídeo de hoje, a gente vai finalmente finalizar o nosso bloco de notas implementando as funções de localizar e substituir palavras no nosso texto. Vem comigo! Antes de implementarmos a função de localizar e substituir, eu quero adicionar uma funcionalidade que não existe no bloco de notas de verdade, que é você mudar a cor da fonte, e no nosso caso, da fonte do texto que estiver selecionado. Então eu vou adicionar um novo item de menu aqui, cor, e vou fazer a programação desse item de menu. Para que a gente possa mudar a cor do texto que está selecionado, a gente precisa adicionar uma caixa de diálogo Color Dialog, que vai permitir com que a gente escolha uma cor e coloque essa cor no nosso texto selecionado. Então, eu vou colocar aqui Color Dialog cor e faremos a programação do menu conforme já visto nos vídeos anteriores. Criamos o evento, fazemos a verificação se existe alguma cor definida pelo Color Dialog. Show Dialog. Show Dialog. Se isso aqui for igual ao Dialog Result, ponto OK. Vocês já viram isso nos vídeos anteriores. A gente vai atribuir a cor escolhida ao nosso texto selecionado. Então, fazendo isso, a gente está atribuindo a cor escolhida pelo Color Dialog ao texto que está selecionado no nosso Rich Text Box. Bom, então agora vamos à programação do localizar e do substituir. Se nós observarmos o bloco de notas original, a função de localizar e a função de substituir são novas janelas. Então, nós temos que criar essas janelas no nosso bloco de notas, na nossa aplicação. Então, vamos lá. Venho aqui na paleta Gerenciador de Soluções, clico com o botão direito sobre a minha aplicação e vou adicionar um novo item. E este é um novo formulário Windows Form, que eu vou chamar de substituir. Vou começar pelo substituir. Ok, temos aqui um novo formulário. Então, eu vou criar aqui um formulário parecido com o substituir. Vou adicionar os componentes para que a gente possa reproduzir essa tela original do bloco de notas. Então, vamos lá. Vou adicionar aqui um text box, uma label, e essa label, o texto dessa label vai ser localizar, 2 pontos. Vou posicionar essa label e esse text box aproximadamente aqui no meu formulário. Vamos centralizar. Tem uma segunda label e um segundo text box. Essa segunda label, o texto dela vai ser substituir por 2 pontos. Por uma questão de estética, eu vou apenas alinhar os componentes aqui na tela. Ok. Você pode ajustar da melhor maneira, da maneira que você achar mais conveniente no seu bloco de notas, não tem problema. Aqui eu estou fazendo apenas um ajuste aproximado. E vou ter aqui 2 botões. Eu não vou reproduzir a tela como um todo, porque nós não vamos utilizar todas essas funcionalidades. Mas eu vou adicionar aqui 2 botões. O primeiro botão, substituir tudo.
Lembrando que esse é apenas um exemplo de como que a gente substitui um texto no bloco de notas. E esse segundo botão é o cancelar. Todos os componentes que eu for manipular via programação, eu vou renomeá-los de forma a utilizar a notação russa. Então, esse text box, aliás, os dois text boxes e os dois botões, eu vou renomear. Esse text box é o text box localizar. Localiza. O segundo é o substituir. Esse botão é o botão substituir. E o segundo botão é o botão cancelar. Ok. Então, vamos começar pelo mais simples. O botão cancelar, o evento é simplesmente fechar esta janela que está aberta. Então, para a gente fechar a janela, this.close, e ele simplesmente fecha a nossa janela sem nenhum mistério com relação a isso. Para que eu possa substituir o texto, e aí eu já vou deixar o evento criado, o que seria substituir um texto em um Rich Text Box? Pois bem, então eu tenho que pegar o texto que está no meu Rich Text Box da tela principal do meu bloco de notas e manipular esse texto. Então a gente tem algumas considerações a fazer. Primeiro, vamos implementar a opção do menu substituir para abrir a nossa tela. Então eu venho aqui, item de menu, crio o evento para que ele possa abrir a tela substituir. A minha tela substituir, ela é um form. Então ela é uma variável também, né? Eu tenho aqui, ó, um objeto, substituir, que eu vou chamar de frm. A gente vai usar o mesmo princípio que nós utilizamos para criar uma nova tela do próprio bloco de notas, ok? Recebe, new, substituir. No entanto, esse cara tem uma particularidade. Essa nova tela, ela é filha de uma outra tela, né? Então, ela não é uma tela desvinculada, né? Ela é filha da nossa tela principal. Então, aqui, a gente vai acrescentar algumas coisas que são diferentes. Por exemplo, eu já quero enviar para o meu formulário, né, o meu FRM, eu já quero enviar o texto que está selecionado para preencher a caixinha de localizar. FRM.textbox, ele não permite que eu altere. Cadê a minha telinha de substituir? Ele não permite que eu acesse esse text box aqui. Olha que interessante, né? Eu preciso acessar esse text box. Ó, txtbx localiza. Vou até copiar o nome dele aqui. Vamos lá no nosso formulário. Vocês vão ver que ele não permite que eu acesse esse cara. Olha, ele não completa o código, ele não entende esse cara. Por quê? Porque por uma questão de visibilidade, o meu text box ele está com um modifier de private. E aí, dentro do encapsulamento da orientação objeto, que não é objeto de estudo desse vídeo, esse private diz que apenas a minha própria tela substituir é que pode manipular esse campo. Então nós vamos alterar esse cara aqui para public. Então a gente vai liberar o acesso dessa caixinha para qualquer parte do meu sistema. Ok, alterei para public e agora ele já vai permitir, vamos salvar, né? Obviamente, ele já vai permitir, já tirou o vermelhinho de baixo, já tirou o sublinhado, ele vai permitir que eu acesse essa caixinha de outros lugares. Então eu vou dizer aqui que ele vai receber o meu Rich Text Box, Selected Text, e eu já estou passando o texto selecionado para a caixinha de localizar da nossa tela de substituição. Além disso, eu preciso indicar que aquela tela de substituição ela é dependente da minha tela principal. Então frm.show e eu vou indicar que this, ou seja, que esta tela principal é mãe da tela de substituir.
Isso vai permitir com que a gente acesse os componentes da tela mãe dentro da tela filha também. Ok, vamos ter que fazer algumas configurações também no nosso formulário, nosso Form 1, né, na nossa tela principal, vamos chamar assim. Da mesma forma que nós colocamos a caixinha de texto da tela de substituir como public, a gente faz a mesma modificação no nosso Rich Text Box. E ele passa a ser public também. Então, selecionado o Rich Text Box, ele também passa a ser public para que a gente possa trocar informações entre as duas telas. Vamos então ao código da substituição de textos no nosso bloco de notas. Aqui, para efeito de simplificar o nosso código, eu vou criar algumas variáveis para facilitar a digitação. Então, string busca vai receber o conteúdo do meu text box localiza. E eu também vou ter uma string nova que vai receber o conteúdo do meu text box substituir. Então, vou ter essas duas variáveis apenas para facilitar a manipulação de dados, para a gente não ter que ficar digitando um grande volume de linhas e códigos aqui. Vou dizer que a minha string texto vai receber uma cópia do texto que está no Rich Text Box. Isso é muito importante para que a gente possa manipular, para que a gente possa substituir esse texto. Lembrando que o C# não vai deixar eu manipular ou alterar o texto que eu estou controlando na variável. Então tem que haver aí uma duplicação, vamos dizer assim, do conteúdo do texto, para que um eu possa procurar e o outro eu possa modificar. Resumindo isso muito bem. E como que eu faço para, de dentro da tela substituir, acessar o Rich Text Box que está lá na tela anterior, né? Que está lá na minha tela, vamos chamar de tela mãe. Como que eu faço isso? Pois bem, eu vou dizer aqui, eu vou tratar, né, esses dados como sendo um form 1, então eu vou fazer aqui um direct cast, né, um mascaramento de tipos, this.owner. Esse this.owner diz o seguinte: pegue esse código da minha tela mãe. Onde que a gente fez esse vínculo do this.owner? Aqui, ó, quando a gente indicou no form show que a nossa tela principal é mãe deste formulário que está sendo aberto, isso permite com que eu acesse a propriedade owner da minha caixinha de substituir. Então nós definimos aqui que o proprietário dessa caixinha de substituir é a tela principal. Então o proprietário dessa caixinha de substituir, né, o owner, é a minha tela principal, é o meu form 1. E aí dentro desse cara eu vou pegar o meu Rich Text Box, que nós já colocamos o modifiers como public, .text. Então, feito isso, a gente duplicou o conteúdo do Rich Text Box numa variável. E o processo de substituição é muito simples. Então, eu simplesmente vou dizer aqui, vou devolver o valor, né? Eu vou copiar, aliás, esse cara aqui, para não ter que ficar digitando. Eu vou copiar esse cara e vou colar ele aqui dentro. E eu vou dizer que ele recebe o meu texto. O meu texto é uma cópia. Perdão, vou trocar o nome da variável aqui para texto, para não ficar text. Então, o meu texto, ponto, replace. Vou fechar aqui só para a gente ganhar um espaço. Então, a minha cópia do Rich Text Box vai substituir o quê? A busca pela nova palavra que eu quero que seja substituída. É isso. O substituir um texto dentro do bloco de notas nada mais é do que a gente fazer um replace de um texto. Eu não consigo fazer esse replace utilizando o próprio Rich Text Box, por isso que a gente copiou. Então eu dupliquei o conteúdo do Rich Text Box numa variável texto, para que eu possa fazer a troca desse conteúdo na variável texto e depois eu reatribuo isso ao Rich Text Box. Fez o replace? This.close, apenas para tirar a telinha de cima do nosso código. Vamos testar? Vamos ver se isso está funcionando?
Vou dar play na aplicação. AAA, BBB, CCC, DDD. E eu quero substituir aqui o CCC. Vamos lá. Substituir. Eu quero substituir o CCC por FFFF. Vou mandar ele substituir tudo. E ele substituiu o meu CCC por FFFF. Função substituir implementada. Vamos agora para o localizar. Vou encerrar a aplicação. Da mesma forma que nós fizemos a criação da tela para substituir, nós vamos criar uma nova tela para localizar o texto também. Gerenciador de soluções, botão direito em cima da aplicação, adicionar, novo item, formulário do Windows, que eu vou chamar de localizar. Localizar. Criou a nova tela para gente. Para efeito de tempo, eu vou simplesmente copiar esses 3 itens aqui: o localizar, o substituir e o cancelar. Ctrl V. Agora sim, copiou. E além desses itens, eu vou colocar aqui 2 checkboxes. Eu vou dizer... Aliás, deixa eu só acertar... Opa! Acertar este camaradinho aqui para ele ficar alinhado. Perfeito. E aí eu vou colocar aqui 2 checkboxes. Que eu vou chamar de diferenciar maiúsculas de minúsculas. E o outro que eu vou chamar de coincidir palavra inteira. Coincidir palavra inteira. Inteira. Ok. Então, vamos renomear o nosso text box. Perdão, checkbox. Palavra inteira. E aqui eu vou chamar de maiúsculas. Ou melhor, de case sensitive. Então temos aqui 2 checkboxes que eles vão permitir com que a gente localize uma palavra utilizando letras maiúsculas e minúsculas, apenas para mostrar esse recurso para vocês. A gente poderia ter utilizado isso também na busca, né, na substituição, mas, enfim, mostrando aqui, vocês vão conseguir implementar isso separadamente depois no seu próprio bloco de notas. Vamos atribuir o modificador de privacidade do nosso text box para public. Como eu copiei e colei, ele já está setado como public. Se você não copiar e colar, se você adicionar manualmente, é importante que você modifique isso para public, ok? E vamos lá do nosso Form 1 abrir esta caixinha de localizar. Então venho aqui no menu, localizar. Vamos criar o evento para ele. E vamos implementar essa abertura do menu. Da mesma forma que fizemos com a caixinha de substituição, faremos aqui. Localizar. FRM, recebe new, localizar. Vou passar o texto selecionado para a caixinha que está lá. Então, txt localiza, text, recebe, rich text box conteúdo, selected text. Ok? E frm.show, passando a nossa tela principal como proprietário, como owner da nossa tela de localização. Ok. Então, vamos à nossa tela de localização. O botão cancelar é simplesmente para fechar a janela. Então, vou criar aqui um evento this.close. E agora, onde a mágica acontece.
Então, eu tenho aqui a implementação do nosso botão para substituir, não, vamos trocar esse texto aqui, para localizar. Quando eu copiei e colei, né? Localizar todas. Vamos colocar assim. E eu vou implementar, então, este método. Este evento. Ok. Assim como na caixinha de substituir, eu também vou duplicar as variáveis aqui, o conteúdo, né? Busca, recebe, o text box localiza, ponto text. E o meu texto, que recebe o meu rich text box lá da tela principal. Form 1 is.owner rich text box ponto rich text box conteúdo ponto texto. Ok. Temos dois checkboxes que vão permitir que a gente escolha se queremos pesquisar diferenciando letras maiúsculas de minúsculas ou pesquisar a nossa palavra inteira, vamos dizer assim, ou parte da palavra apenas. Então a gente tem aqui uma regra. Rich Text Box Finds vai definir a nossa regra de pesquisa do texto, tá? Vou dizer que ele vai ser o Rich Text Box Finds .noun, ou seja, eu não quero definir nenhuma regra como nenhum, ele vai permitir com que a gente procure tanto a parte da palavra como sendo a palavra inteira. Vamos fazer uma verificação aqui. Se o meu checkbox Case Sensitive estiver checado, se ele estiver selecionado, a minha regra recebe Rich Text Box Finds.matchCase. Compare letras maiúsculas e minúsculas. Vamos fazer aqui a verificação também da minha regra se a palavra inteira está selecionada. Checkbox palavra inteira, ponto checked, recebe true. Estou colocando aqui apenas como exemplo, tá? Aqui ele é mutuamente exclusivo, mas para efeito de exemplo já está em código. Rich Text Box finds ponto whole word, palavra inteira. Ok. Agora a gente vai procurar no nosso texto se existem essas palavras, né? Se existe essa palavra no nosso texto e a gente vai localizar. Para isso a gente vai precisar de um índice. Esse index vai ser muito importante para a gente saber em que local do texto nós estamos, tá? Então, eu vou aqui criar, o índice recebe 0, ele começa em 0, a primeira posição do nosso texto é sempre 0, então o nosso índice começa em 0, e aí eu vou percorrer o meu texto caractere por caractere, buscando esta palavra, buscando aquilo que a gente quer dentro do texto. Então, enquanto o meu índice for menor e o meu formulário, vamos copiar isso aqui, porque eu não vou ficar digitando tudo isso. Então, enquanto o nosso index for menor que o nosso texto ponto last index of busca, então ele já vai localizar a última ocorrência da palavra que a gente quer. Quanto o meu índice for menor do que a última ocorrência dessa palavra, eu vou buscar outras palavras aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar, find, o busca. Deixa eu subir um pouco a tela, para ficar mais fácil de ver. Eu vou buscar, né? Vou procurar por essa palavra, busca, passando o meu índice como referência, no meu texto,
Opa, texto, ponto. Texto.length, perdão. Ponto length, isso. Tamanho do meu texto. E a regra é que isso tem que ser aplicado. Então, busca para mim a palavra que você quer que eu busque, na posição que você quer que eu busque, começando, né, na posição que você quer que eu busque, até o tamanho todo do meu texto, aplicando esta regra. É isso que ele está fazendo. Então, aqui a gente coloca, então, uma corzinha diferente de fundo, se ele encontrar, obviamente, né? Selection back color, vai receber aqui um color ponto line, então ele vai ficar um amarelinho, verdinho no fundo, e o meu index vai receber, então, eu vou atualizar esse valor, vai receber a posição onde esse cara foi encontrado. Boxtext.indexOf, a busca. E eu vou sempre acrescentar mais um nesse cara para que o meu índice mude de valor. Feito isso, ele vai localizar no nosso texto todas as ocorrências das palavras em que nós indicarmos. Então, this.close, depois que ele localizou, fecha o formulário e vamos ver se isso está funcionando. Vamos dar play na aplicação. Vou abrir um texto que a gente já tem pronto das aulas anteriores aqui. E vou procurar pela palavra device, por exemplo. Temos aqui várias ocorrências da palavra device. Então vamos localizar. Ele já colocou o device para mim como referência. Vou mandar localizar todas. E ele marcou para mim todas as ocorrências da palavra device no meu texto. Vamos voltar lá em cima. Olha. Device. E ele considera tanto maiúscula quanto minúscula na nossa pesquisa. E aqui a gente encerra o nosso projeto do bloco de notas. Eu sei que tem muita coisa a ser implementada ainda, mas vocês já têm o caminho inicial para que vocês possam fazer as suas próprias implementações. Encontrou algum bug? Posta nos comentários. Tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Deixa também nos comentários que eu vou respondendo. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço!